O paulistano típico pode ser considerado conservador à luz da ciência política e da sociologia. A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo fez uma pesquisa no mês de junho para identificar traços conservadores e progressistas do paulistano diante do clima de polarização política que o país tem vivido. Para falar do assunto está conosco o professor William Novak, que coordenou o estudo. Boa tarde, William. Boa tarde, Carol. William, o senhor entende que São Paulo aparece como o epicentro de uma polarização política muito intensa? Exatamente. Desde 2013, das jornadas de junho, passando pelo processo eleitoral do ano passado, sobretudo no segundo turno, e culminando, acho que em todas as manifestações de rua que aconteceram na cidade ao longo desse ano, a gente pode perceber um clima de efervescência, de polarização política muito intensa. E a pesquisa ela tem 60 perguntas, né, divididas em 4 eixos. Quais são esses eixos e o que vocês constataram que chamou mais atenção? Bom, a pesquisa está dividida, como você disse, em 4 grandes eixos. Um primeiro que trata da concepção do paulistano sobre a democracia e direitos democráticos. A gente pôde perceber nesse eixo uma leitura média do paulistano de que o Estado deve ser preservado como uma instituição importante, as políticas públicas devem ser implementadas de maneira intensa, mas, por outro lado, a gente também constatou mais ou menos 1/3 dos paulistanos dizendo que, em algumas ocasiões, a ditadura seria mais preferível do que a democracia, o que demonstra uma cultura democrática não completamente enraizada na cidade, né? Um segundo eixo da pesquisa tratou das liberdades individuais, e aí, nesse caso, a gente conseguiu encontrar uma taxa de progressismo um pouco mais intensa. Então, nos surpreendeu positivamente quando a gente constatou que tem uma aceitação por parte do paulistano do casamento entre homossexuais, tem uma curiosa divisão da opinião média no que diz respeito à legalização especificamente da maconha. Então, a gente tem aí um espectro bastante complexo e interessante do perfil do paulistano. Um terceiro eixo da pesquisa diz respeito a algumas políticas públicas que a gente considera que são polêmicas, e também a gente quis avaliar qual era a opinião do paulistano sobre elas. Então, políticas de transferência de renda como Bolsa Família ou políticas de cotas para negros nas universidades foram objeto de análise da pesquisa. A gente constatou que o paulistano tem bastante resistência com relação a esse tipo de política. E um último eixo que diz respeito às maneiras de ocupação do espaço público, né? A gente fez perguntas sobre a aceitação da ciclofaixa, das faixas exclusivas de ônibus, e a gente pode perceber uma grande adesão dos paulistanos a essas medidas. O que contradiz com tudo que a gente vê por aí, né? Porque muita gente critica e, no final das contas, o paulistano aprova, então, ciclofaixa, ciclovia. Exatamente, sobretudo entre a população jovem, né? Tem uma adesão e uma aceitação bastante grande desse tipo de medida. Qual foi a faixa etária da população que vocês entrevistaram? A amostra da pesquisa, ela dá conta de todas as faixas etárias da cidade, mas tem uma predominância de jovens, sobretudo de jovens entre 20 e 29 anos. E quantas pessoas foram entrevistadas? Foram entrevistadas 1.287 pessoas com esse questionário que você bem disse, que tinha mais ou menos 60 questões, com esses elementos variados sobre comportamentos, valores, direitos. Você falou sobre a questão, né, do casamento homossexual, da legalização da maconha. A gente pode dizer que essa pesquisa aponta que o paulistano tem um pensamento conservador diante das questões sociais e talvez eles são mais liberais nas questões individuais? Exatamente. A gente consegue enxergar um conservadorismo no que diz respeito a medidas de promoção da igualdade de oportunidades, mas um progressismo maior no que diz respeito à promoção dos direitos civis e à promoção das liberdades individuais, né? William, em relação ao levantamento, ele mostra que 61,4% são a favor do uso do Exército no combate à criminalidade, 70% preferem a democracia à ditadura, 42% afirmam que os grupos de direitos humanos defendem bandidos, né? E, no entanto, 23,1% se dizem de esquerda ou extrema esquerda, 20,1% de centro e apenas 14,2% de direita ou extrema direita. Quando a gente fala em respeito, né, aos direitos humanos, em simpatia pela atuação do Exército no combate à criminalidade, esses elementos não acabam sendo contraditórios, né, do ponto de vista ideológico?
Tem uma constatação que a gente consegue extrair por trás dessa complexidade que você está mencionando, que é exatamente o fato de a gente não poder estabelecer uma relação direta entre ser conservador e ser de direita ou ser progressista e ser de esquerda. Na verdade, esses 4 elementos estão absolutamente misturados na complexidade da cidade e o que a gente percebe é uma certa leitura do que é o Estado. Então, é uma interpretação do Estado como uma instituição importante, mas, ao que nos parece, é um Estado mais defensor da propriedade do que propriamente um Estado garantidor e implementador de políticas públicas. Você acredita que as pessoas hoje em dia elas também não sabem o que é ser exatamente de esquerda ou o que é ser de direita? Exatamente. Essa definição do espectro ideológico que a gente utiliza como referência clássica, ela aparece de maneira muito difusa e muito misturada na cidade. Você acredita que é um sintoma, então, do triunfo do extremo centro? A gente pode considerar de alguma maneira que, na verdade, uma predominância do centro, mas também por trás disso uma preocupação das pessoas muito mais com relação à dinâmica do mercado, da sua inserção na vida social, do que propriamente uma preocupação com a autoclassificação no espectro ideológico. William, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Já está convidado a voltar em outros programas para falar mais sobre este estudo. Eu que agradeço, Carol. Obrigado.